Oi, gente. A Globo escalou Andréa Sadi para pedir desculpas pelo PowerPoint absurdo que tentava ligar o governo Lula ao escândalo do Banco Master, quando o cunhado do Vorcaro, preso, é o maior financiador da campanha do Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas, e ele, o Fabiano Zettel, é o operador financeiro do esquema, segundo a Polícia Federal, do esquema criminoso do Banco Master. Ou seja, aquele cara que era o cara do dinheiro, botou dinheiro na campanha do Bolsonaro e do Tarcísio. Mas, segundo a Globo, era o Lula que estava envolvido. Obviamente que esse pedido de desculpas que eu vou mostrar para vocês aqui, que é curtinho, né? Deixa de dizer, não por esquecimento, mas a omissão aí tem o viés editorial, né? Deixa de apontar uma série de pessoas responsáveis. Mas eu aqui vou lembrar todo mundo, né? E vou trazer provas e reportagens e evidências sobre isso, né? E também novidades, coisas extremamente recentes sobre a repercussão do pedido de desculpas. Então, vamos ver e comentar. Vamos lá. Deixa eu registrar aqui para vocês, na última sexta, a gente exibiu aqui uma arte com o objetivo de apresentar as conexões do Vorcaro com políticos e acessos relevantes, como a gente já fez em outras ocasiões. No entanto, o material estava errado e incompleto e também não deixou claro o critério que foi usado para a seleção das informações. Esse conteúdo acabou misturando contatos institucionais com nomes que Vorcaro menciona como tendo relação contratual ou pessoal, além de outros nomes sob análise da PF ou que, à luz das informações apuradas até aqui, podem ser classificados como não republicanos. A arte também estava incompleta, porque não foram incluídos nomes que já se tornaram públicos por envolvimento com o caso Master, como ministros do Supremo e políticos, nem ex-diretores do Banco Central, que estão sob escrutínio da polícia. Por que não incluir agora dizer os nomes? Inclusive, fica falando dos ministros do Supremo e se esquece, né? Que não é esquecimento, isso aí é de propósito, né? Do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que está sendo investigado pela Polícia Federal por possível omissão. Não cita, como eu já citei aqui, que o Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas são os principais beneficiados de financiamento do cunhado do Vorcaro. Não cita que governadores bolsonaristas como Cláudio Castro e Ibanez, também investigados, foram aqueles que mais defenderam o Banco Master e facilitaram a compra dos créditos falsos. Esquece de dizer que o Ciro Nogueira era visto como Vorcaro como principal amigo porque estava fazendo trabalho no Congresso de aprovar medidas que beneficiavam o Vorcaro. E também não diz que a esmagadora maioria, praticamente a totalidade, dos contatos do celular do Vorcaro recíprocos era de bolsonaristas. Será que é porque a Globo não quer que o povo saiba que o escândalo do Banco Master teve indicado do Bolsonaro ignorando denúncia, teve bolsonaristas governadores atuando para facilitar o escândalo dos créditos falsos e teve o Bolsonaro, como admitido pelo Valdemar da Costa Neto e o Tarcísio de Freitas, isso publicamente, sendo financiados pelo cunhado do Vorcaro, que era operador financeiro do esquema criminoso. Olha, esse pedido de desculpas está muito fajuto, mas vamos continuar, vamos lá. Por suspeita de corrupção na relação com o banqueiro. Diante de um material incompleto e em desacordo com os nossos princípios editoriais, a gente pede desculpas. É melhor pedir desculpas do que não fazer nada. Mas sabe qual seria a melhor coisa? E aí eu não tô falando só com a Sadi, não. Eu tô falando com a Globo. Seria melhor apontar todos os envolvidos na facilitação. Na facilitação dos créditos falsos, tem que falar o nome dos governadores bolsonaristas. Na aprovação do Banco Central, tem que falar o nome do presidente do Banco Central e dos
seus subordinados que estão investigados. Mas esse nome não aparece. E nos políticos tem que falar prioritariamente dois nomes. Dois nomes. Os nomes que receberam dinheiro, e não foi pouco dinheiro, foi muito dinheiro, milhões de reais do Zettel. Que não foi dinheiro dele, que era o dinheiro do esquema. Né? O Nassif avalia que André Sadi foi a autora, né? O jornal GN critica a explicação e aponta omissões sobre a inclusão de Lula, do PT e Gabriel Galípolo, quando o Gabriel Galípolo foi quem liquidou o Banco Master. E se esquece de dizer o Roberto Campos Neto, que foi o que aprovou. Né? Globo fez pedido de desculpa covarde. A advogada afirma que a retratação foi vaga e confusa e cobra esclarecimento sobre nomes citados. Né? O advogado Marcelo Uchoa criticou a retratação pela Globo, né? Corretamente, né? Isso não é pedido de desculpas, é vago, tímido, confuso, cheio de omissões. Eu acrescentaria, cheio de omissões. Cheio de omissões, mas tem mais. No Jornal do Brasil, em nota, ela disse que o PowerPoint estava errado, né? Mas, embora tenha se desculpado, não citou nomes como o governador Tarcísio de Freitas, Cláudio Castro, nem do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tampouco o nome de Jair Bolsonaro, que recebeu uma doação milionária de Vorcaro e de seu principal operador, Fabiano Zettel. Pois é, o Jornal do Brasil diz, como é que você pede desculpas por um PowerPoint? Ele não é só errado, ele é um PowerPoint manipulador. Ele omite os principais envolvidos. A galera que recebeu dinheiro. Imagine se a campanha de Lula tivesse recebido dinheiro desse cara, o quanto a mídia não estaria falando sobre isso. Né? Mas o Bolsonaro e o Tarcísio receberam, e isso é comentado em nota de rodapé. De vez em quando, lá embaixo, por uma ou outra pessoa, dificilmente falando o nome deles. Isso não é acidental, mas vamos seguir. Globo admite erro, né? André Sadi fez pronunciamento e tal. Tentar ligar Lula a Vorcaro foi amplamente criticada nas redes. Mas tem mais. Aqui a reportagem do GGN, do Nassif. A explicação de... A única informação relevante no pedido de desculpa foi a confirmação que o PowerPoint foi uma criação da Andréa, né, Sadi. Essa é uma dedução do Luiz Nassif, né? É possível que tenha sido ela mesmo, mas, enfim, eu não tenho essa certeza, né? Mas, enfim, essa compreensão do Nassif. Aí, o Moisés Mendes, do DCM, veja o que o robô faria no PowerPoint da André Sadi, né? Aqui a parte dela, né? Lembra do Dallagnol e tal. A pergunta agora é, o esquema gráfico mentiroso e tal, com bolinhas azuis, que o Dallagnol mandou fazer, virou a cara da Lava Jato. A pergunta agora, André Sadi pode ficar tão famosa quanto o Dallagnol pelo PowerPoint que ela apresentou, em que Lula aparece ao alto e o quadro mostra até a estrela do PT. O PowerPoint vem sem Bolsonaro, sem Tarcísio de Freitas, que receberam dinheiro, como eu digo, e vou ficar repetindo, sem Roberto Campos Neto, sem os dois diretores do Banco Central de Bolsonaro. E ele diz aqui, Banco Central de Bolsonaro, foram indicados por Bolsonaro e facilitaram a aprovação do Banco Master. E o Bolsonaro recebeu dinheiro do Vorcaro. Olha só que coisa doida. O Vorcaro, o Fabiano Zettel, operador do esquema do Vorcaro, teve as indicações do Bolsonaro facilitando a sua aprovação e depois ele colocou dinheiro na campanha do Bolsonaro e do Tarcísio. Quer dizer, e teve benefícios, né? Benefícios. Então, isso aqui parece, sabe, muito troca de favores. Tipo, já que vocês vão me favorecer, eu irei colocar dinheiro na sua campanha, né? O Banco Central com indicados que favorecem a gente. E é bom lembrar que até durante o governo Temer, que eu abomino, o Banco Master não foi aprovado. Nos períodos anteriores ele tentou, não conseguiu. Mas enfim, né? Figuras comprovadamente envolvidas na máfia, sem os figurantes do Centrão e da própria Globo que recebeu dinheiro, né? Enfim, além do Departamento de Arte da Globo, cometeu naquela obra, se sugere o modelo antigo dos painéis de delegacia policial com organograma sem pé nem cabeça.
Aí ele fez a pergunta usando o Gemini. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo com a ChatGPT, né? Com quem ele colocaria? Você colocaria Lula? Ele diz não. Você colocaria o ex-presidente do Banco Central? Se você estiver montando o PowerPoint, ele apareceria só a ótica da omissão ou falha de fiscalização. Não necessariamente como um réu, confesso. Mas, no mínimo, assim, né? Enfim. Mas tem mais. Globo aplica o golpe do foi mal, tava doidão em pedido de desculpas. Né? O Kiko falou isso, né? Mas tem mais. Vamos lá. Ex-diretor do BC ligado ao Master suspeito de manipulação de dados para driblar apurações internas. Ele está dizendo que não teve nada a ver com isso, mas isso está sendo investigado. A Polícia Federal investiga Campos Neto se omitiu ou foi enganado no caso Master, não é? Campos Neto negou já a responsabilidade e isenta a presidência do Banco Central de falhas cometidas por terceiros. Afirma que a cúpula do Banco Central não atua sobre bancos médios e pequenos e rejeita a responsabilidade. Ô, Campos Neto, quem autorizou a criação do Banco Master foi você e os indicados do Bolsonaro que estavam lá. Gestões anteriores negaram. Sabe? Então, dizer que não tem responsabilidade não vai colar. Sabe? Não vai colar. E era muita grana envolvida. Se você acha, se o Banco Central, sob a sua gestão, não atuava isso, o do Galípolo é diferente, porque o Galípolo pegou a denúncia e mandou liquidar, sabe? Você recebeu denúncia e não fez nada. Aliás, eu vou mostrar sobre isso, né? Porque o depoimento da CPI aponta para descaso. Vladimir Timmermans afirmou ao Senado que alertou o Banco Central sobre operações ligadas ao Banco Master, a Gafisa e os precatórios e, né, alertou que tinha fraude lá no Banco Master. E o Banco Central do Roberto Campos Neto e de seus aliados lá ignorou. O Galípolo não ignorou. Isso diz muito, viu? Cunhado de Vocaro doou, aí eu lembrando, né? 5 milhões para Tarcísio e Bolsonaro, né? Bolsonaro. Doador de Tarcísio teria recebido 485 milhões de empresa investigada no Banco Master. Ou seja, doa 5 milhões para a campanha de um, 5 milhões para a campanha do outro, mas aí tem Banco Central favorecendo, tem políticos favorecendo, tem um monte de políticos no Congresso. E quais políticos? Políticos do Centrão e do bolsonarismo. Gente, esse pedido de desculpas é um pedido de desculpas frouxo. Frouxo. Sabe por quê? Covarde mesmo. E um pedido de desculpas que omite, que deixa de dizer muita coisa. Deixa de dizer os verdadeiros envolvidos. Siga o dinheiro. O dinheiro é o maior demonstrador. Porque o dinheiro mostra quem o Fabiano Zeta confiava para fazer e o que o Vocaro confiava para fazer o jogo deles. E em quem eles confiavam? No Jair Bolsonaro e sua família e confiavam no Tarcísio de Freitas e seus aliados. E é por isso que não só ele doou para a campanha do Jair Bolsonaro e do Tarcísio, mas é por isso que quem estava defendendo ele eram os indicados do Bolsonaro no Banco Central. Quem estava defendendo ele no Congresso são os políticos do chamado Centrão e do bolsonarismo. Isso, que não é PowerPoint mentiroso, fraudulento, que é baseado em dados, em fatos, isso precisaria ser dito pela Globo. Mas não é dito por causa do viés editorial que não quer favorecer Lula em ano eleitoral e quer favorecer Flávio Bolsonaro. Eles estão omitindo a verdade porque eles têm lado, e o lado da classe dominante. É por isso que eles não estão enfatizando isso. É por isso que é um ou outro repórter, é um ou outro jornalista que lembra disso. Mas não é enfatizado pelo viés editorial. Porque os donos não querem que seja enfatizado. Porque eles têm agenda. E eles olharam para a Argentina e disseram: queremos a agenda antitrabalhador para cá. E o Lula está indo muito para a esquerda, negócio de defender fim do 6-1, não. Eles não querem isso, não. Já mobilizaram os editoriais dos jornais para ir contra. É isso que está em jogo.
E eu espero que vocês compartilhem esse vídeo para fortalecer e mais gente tenha clareza sobre isso. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreva, dê um like, compartilhe, e você pode inclusive ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda e conhecimento. Como tem no comentário fixado, você não precisa gastar R$1. É fácil e simples, você se cadastra no site do Hotmart, vira afiliado com um clique e pode passar a divulgar cursos e ganhar comissão, inicialmente de 20%, mas se fizer 13 vendas de 40% do valor dos cursos. É isso que você, é assim que você pode ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda, e gostaria muito de contar com sua adesão a esse programa. E se você gosta do que a gente faz, pode mandar um pix para andretj@terra.com.br, se tornar membro apoiador, e se gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Um abração e até o próximo vídeo.